paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar dando estudo, né? E o tema de hoje é a resistência contra a tentação. Vamos falar do jovem José, né? Da juventude de José, o que ele passou na juventude dele, tá bom? Em casa, José, ele era o mais querido dos filhos, né? E ele teve que passar por um processo no exílio, de experimentar a angústia, né? De ser escravo, né? Mas em todas as coisas o Senhor era com ele, tá bom? A Bíblia relata a história de José em Gênesis 39, tá? E agora a gente vai falar sobre a pureza de um jovem, né? Quem serve a Deus prospera até mesmo na servidão. Não sabemos o preço que Potifar pagou por José, mas logo ele descobriria que ele adquiriu algo muito valioso, pois tudo que José punha-se a fazer prosperava. Isso está em Gênesis 39, do 1 ao 6, né? Tudo que José fazia prosperava. E nós vamos saber agora o porquê, né? Então, o que o Senhor quer falar conosco, né? Quem serve a Deus prospera, né? Em qualquer circunstância. Pode estar passando por algo ruim, pela tempestade, não importa. Mas o Senhor é conosco, né? E nós prosperaremos aonde o Senhor nos colocar, né? Em Salmo 1 diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera, né? Quem é esse que tudo que faz prospera? Nós, se tivermos um coração prostrado, obediente ao Senhor, né? E por ser um jovem bonito, né? José, vamos resumir a história de José. Ele foi vendido, ele era o filho mais querido do pai dele, né? E os irmãos dele invejavam ele te invejam, né? Por conta desse amor que o pai tinha, por ele ser muito querido, mais querido entre os filhos, né? E aí os filhos de José venderam ele para ser escravo no Egito, né? Esse é o começo da história de José, para que a gente possa resumir. E aí José, passou de ser o filhinho querido, o filhinho mais amado, para ser um escravo no Egito, né? E aí ele foi ser servo lá, mas o Senhor era com ele, mesmo nessa situação difícil. E o que aconteceu? Ele era um jovem bonito e ele foi cobiçado pela esposa do seu dono, né? Potifar. Está em Gênesis 37, 7. Só que José, ele temia Deus, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E ele não caiu, né? Na tentação da mulher de Potifar. O que a mulher de Potifar fez? Ela assediava José, né? E José por temer ao Senhor, ele não caiu, não cedeu à tentação. É disso que nós vamos falar hoje, né? Ele foi cobiçado pela esposa do seu dono, só que José falou assim, né, para a mulher de Potifar: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Em Gênesis 39, 9, fala, né, o que ele responde. Então, ele fala assim: como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? A gente vê aí que ele não pensou em Potifar, não pensou nele mesmo, ele não pensou nela, mas ele pensou em Deus. Como o Senhor se sentiria com o tamanho pecado que ele cometeria, né? De se relacionar com alguém casada, né? Que era uma mulher casada e ainda era esposa do seu dono, que estava assediando ele e queria que ele caísse na tentação, né? E vamos lembrar que José, ele nasceu antes de Moisés, então ainda não tinha os 10 mandamentos, né? Os mandamentos ainda não haviam sido decretados, mas a lei de Deus já estava gravada no coração de José. Mesmo antes de ter os 10 mandamentos, mesmo antes de Deus dar todas aquelas ordens, né?
mostrar para Moisés, falar para Moisés como que ele queria que o povo agisse, dar os 10 mandamentos, né? Dar um norte de como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer, o que que agradava a Deus, o que que não agradava. Antes de tudo isso, antes de ter essas leis, né? Antes de ter as leis para eles seguirem, José ele já tinha um relacionamento com o Senhor tão íntimo e a lei de Deus já estava gravada no coração dele, mesmo antes, né? De tudo isso, ele temia o Senhor, né? Em Romanos 2,14 fala assim: de fato, quando os gentios, que somos nós, né, que não somos judeus, os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunha também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que está querendo dizer aqui? O que Paulo quis dizer aqui? Que naquela época os gentios, né, que somos nós, não tinham a lei de Moisés, não tinham, né? Mas eles naturalmente faziam o que ela ordena e eles tornam-se lei para si mesmo, embora eles não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Então, o que aconteceu com os gentios? Né? O que Paulo está falando aqui? Eles não tinham recebido a lei de Deus, mas eles faziam o que era correto e eles faziam o que estava na lei. Mesmo eles ninguém ter ensinado para eles a lei, né? Que veio de Moisés, eles faziam o que era correto, porque a lei estava dentro deles, dentro do coração deles. Já havia a lei de Deus, já havia o temor de Deus, né? Está gravado no coração. A palavra do Senhor, ela tem que estar gravada no nosso coração. E como que a gente pode gravar a palavra do Senhor no nosso coração? Conhecendo o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor. Como isso? Lendo a Bíblia. Como que a gente pode conhecer o Senhor? Lendo a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai conhecer esse Deus. Você vai conhecer a história, né? Como começou todas as coisas, né? E com a oração, assim você vai ter um relacionamento com o Senhor. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer uma pessoa que só frequente os cultos dias de domingo. Não, isso não vai te salvar. Isso não é o interesse do Senhor. O Senhor busca pessoas que têm para ter um relacionamento com Ele, através da oração, através da entrega, através da renúncia, através do temor. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento contigo. E José já tinha esse relacionamento com Deus, ele já orava, ele já buscava o Senhor, ele já tinha no coração dele, o próprio Espírito testificava nele o que era correto, o que não era, através do temor que ele tinha no Senhor, através desse relacionamento. Antes da lei tudo isso aconteceu, né? E aí o que aconteceu? Como Potifar negou, como José rejeitava a mulher de Potifar, o que ela fez? Ela tramou contra ele, né? Ela tramou contra ele e aí ela assediava José, ela não conseguia arrastar ele para o pecado, e aí certo dia, estando só os dois em casa, ela agarrou ele pelas roupas e ele desvencilhando dela, né? Quer dizer, saindo fora, né? Ela pegou ele pela roupa, ele saiu fora, né? E ele fugiu nu, desvencilhando dela, ele fugiu nu. A roupa dele saiu na mão dela, quando ela foi tentar agarrar ele, né? Isso está em Gênesis 39, 10 ao 12. E ele fugiu. E aí o que aconteceu? Ela acusou ele, em vez dela falar que ela que tentou agarrar ele, ela mentiu, falou que foi ao contrário, ele que tentou agarrar ela, ele que tentou forçá-la.
Ele mentiu. E aí o que Potifar fez? Que era o chefe dele, né? O dono dele. Jogou ele na prisão. Que era uma prisão onde ficava os oficiais do rei, né? Pessoas dali que cometiam algum tipo de crime ou algo que o seu patrão, né? Seu dono não gostava e ia para essa prisão. José foi para lá. Só que o Senhor, como o Senhor era com ele, aonde ele estava, ele prosperava. Qualquer lugar que ele ia, ele prosperava, né? Só um homem que é revestido da graça do Senhor, só um homem que está na presença de Deus pode resistir a essa tentação, que foi a esposa de Potifar, que foi essas coisas que aconteceram, né, na vida dele, na juventude dele. Ele era muito jovem, né? E Potifar, ele poderia ter executado, né? Ele poderia ter mandado matar simplesmente José. Então, por mais que Potifar tivesse com raiva naquele momento, ele não deixou a raiva dominar ele, né? Ele não mandou matar José, ele preferiu lançar José na prisão. Por quê? Porque ele conhecia a índole da mulher dele. Então ele quis lançar José na prisão para manter as aparências, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas ele conhecia a índole da esposa dele, né? Mas apesar da prisão, José era bem sucedido, por isso o carcereiro entregou a ele a função de chefiar os outros presos, pois tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, até na prisão, José virou chefe dos outros presos. Então, todos os lugares que o Senhor colocava José prosperava, mesmo no tempo de angústia, mesmo na prisão, mesmo em tempo de aflição, né? E assim eu profetizo que vai ser na vida de cada um de vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês buscarem um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Temer e obedecer ao Senhor, tá bom? Então, o tema de hoje foi suportando a tentação, né? Aí nós falamos de José e nós passamos por várias tentações, né, na nossa vida, mas o que o Senhor quer de nós é a obediência, é esse relacionamento íntimo conosco. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, né? E eu quero orar nesse momento pela vida de cada um de vocês, para que o Senhor capacite, para que o Senhor dê força, para que vocês resistam ao inimigo, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor os escreveu, falou com vocês porque vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, né? Se não me engano é em 2 João 2:24, que a palavra de Deus diz que vocês que são jovens são fortes e já venceram o maligno. Eu profetizo isso na vida de vocês, que vocês já venceram o maligno em todas as circunstâncias na vida de vocês. O Senhor não nos prometeu que nós teríamos dias fáceis, que não veriam lutas, mas se nós obedecermos e se nós temermos ao Senhor, aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco. E em tudo quanto nós fizermos e colocarmos a nossa mão, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, vai prosperar. Em nome de Jesus, tá bom? Eu quero terminar orando por cada um de vocês. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de falar do Teu nome, de falar da Tua palavra. Senhor, obrigado por me capacitar mais um dia, Senhor, para levar a palavra, Senhor, a esses jovens, a esses adolescentes. Senhor, eu quero orar pela vida de cada um deles, Senhor, aonde for chegar esse vídeo, Senhor, que cada coração seja terra boa, terra fértil, para receber a Tua palavra, Senhor, para que essa semente possa germinar, Senhor, e o Senhor, que os pais possam regar e o Senhor venha dar o crescimento, Senhor, dessa palavra.
palavra. Eu oro, Senhor, para que cada um deles consiga resistir às tentações, Senhor, às tentações do mundo, nesse período de adolescência, Pai. Ô, Senhor, resistir, Senhor, as drogas, resistir os vícios, resistir, Senhor, os relacionamentos que não provêm do Senhor, resistir o pecado, as ciladas de Satanás, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz que eles são fortes e já venceram o maligno. Nós clamamos, Senhor, a Ti nessa noite, Pai, pedindo, Senhor, a